Bom dia, Amélia. Mônica, bom dia, Jandira. A Cláudia está aí também. Bom dia. A Bom dia, Maria Tonela. Lúcia. Oi, Maristela. Oi, Miriam. Lúcia. Bom dia, pessoal. Felipe está aí também. Bom dia, bom dia. Bom dia. E quem mais? Danilo, bom Bom dia. O dia, Danilo está aí. A oi Lúcia, Rosane também. oi Sandra, oi. Chuchu. Chuchu. Bom dia, pessoal. Então, Bom dia. vamos para o nosso encontro, né? Bom dia, Regina. A Sandra hoje tá organizando. A Nívia hoje não pôde estar presente, né? E então vamos lá, pessoal. Tá tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa antes da gente começar? Tá bom. Eu acho que a Mônica levantou a mão. Mônica, você quer falar? Desculpe, apenas para dizer que eu vou ter que sair 15 minutinhos antes e na correria, então já para me despedir e pedir desculpas para você e para a Regina. Obrigada. Tá bom. Depois você vê então a gravação, tá? Sim, sim, sim. Tá bom. Então tá, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver o capítulo 34. Hoje é o capítulo 34 que eu dei o nome de A Grandiosidade do Caminho, do Tao, né? Eu acho que a gente já pode colocar o texto, e eu não nem vi se o Mauro estava aí ou não. E, Eu posso ler, Lúcia, se você quiser. tá bom, tá. A Júlia está aí, a Júlia lê para a gente, né, Ju? Leio. Tá. Você está vendo o texto aí? Estou vendo. Posso começar? Pode. Número 34. O caminho, Dao, é grandioso. O caminho, Dao, é onipresente. Está à esquerda e à direita. As 10.000 coisas dependem dele para viver, e por ele não ficam abandonadas. Ele realiza sua missão em silêncio, não faz alarde. Veste e alimenta as 10.000 coisas, mas não se considera o seu senhor. Sem desejos, pode ser renomado, mas se considera pequeno. As 10.000 coisas lhe pertencem, mas ele não as submete. Reconhecido como grande, não se considera grande, e por isso pode realizar sua grandeza. Legal. Ô, Júlia, pode ler de novo esse poema? O caminho, Dao, é grandioso. O caminho, Dao, é onipresente. Está à esquerda e à direita. As 10.000 coisas dependem dele para viver, e por ele não ficam abandonadas. Ele realiza sua missão em silêncio, não faz alarde. Veste e alimenta as 10.000 coisas, mas não se considera o seu senhor. Sem desejos, pode ser renomado, mas se considera pequeno. As 10.000 coisas lhe pertencem, mas ele não as submete. Reconhecido como grande, não se considera grande, e por isso pode realizar sua grandeza. Legal, Júlia. Você pode ler também a interpretação? Posso. O Tao é grandioso. O poema fala da existência e da grandiosidade do Tao. O Ti é o caminho para se perceber o Tao. Para sentir o Tao, temos que sentir o Ti.
Se você não sente o seu próprio sopro, não pode sentir o Tao. Uma vez, li uma história zen em quadrinhos, na qual um peixinho perguntava o que é o mar a um peixe mais antigo. É tudo o que nos cerca, respondia o mais velho. Então, um grande ponto de interrogação junto ao peixe pequeno mostrava que, embora ele estivesse totalmente imerso naquela imensidão azul, não conseguia enxergar o mar. Por que não posso vê-lo? Seguia então perguntando o peixinho. Na tira seguinte, a história continuava com a imagem de uma criança que fazia as mesmas perguntas a um ancião. Mas em vez do mar, ela queria saber a respeito do Tao. O que é o Tao? O ancião então respondia: é tudo o que nos cerca. E a mesma cara de dúvida se via também desenhada no rosto da criança. Por que não posso vê-lo? Hoje, depois de anos trabalhando com as práticas corporais chinesas, percebo que uma maneira de sentir o Tao, de que tanto nos fala Lao Tzu no livro, é sentindo o sopro vital, chamado de Qi na língua chinesa. Para mim, o Qi é o mensageiro do Tao, no nível da Terra, no nível da vida na Terra. Para mim, o Qi é o mensageiro do Tao, no nível da vida na Terra. O Qi envolve os homens, como o mar envolve os peixes. Essa é uma boa imagem de comparação. Como o mar, a tudo o Qi permeia. Estamos imersos num mar de Qi. Todos os seres dependem desse sopro vital para viver. Como é dito a respeito do Tao no capítulo 34 do Tao de Ching. Todos os seres dependem dele para viver. E ele não os abandona. Tem mais embaixo. O corpo de Qi. O caminho, Tao, é percorrido pela nossa alma. A alma une nosso destino celeste com a nossa vitalidade terrestre. Ela é conhecida pelos chineses como corpo de Qi. Qi é o sopro de vida que flui pelo nosso ser, conectando e interrelacionando a miríade de coisas internamente e externamente. O Qi une os opostos, a direita e a esquerda, e liga acima e abaixo. Nos dias de hoje, por causa da crescente mecanicidade da vida, o nosso corpo de Qi frequentemente fica abandonado e esquecido no interior de nosso ser. Para caminhar virtuosamente no caminho que nos é destinado, ele deve fluir de forma natural, espontânea e simples, como é o próprio caminho. O caminho pode ser pequeno e estreito na sua forma, porém é grandioso e inesgotável em suas possibilidades. O nosso corpo de Qi pode ser invisível, imperceptível e facilmente esquecido, mas não nos abandona, pois nossa vida depende dele. Sem ambição, desejo ou apego, o corpo de Qi, assim como o caminho, não se considera grande e por isso mesmo pode realizar sua grandeza. Aí acabou, né? Acho que sim. Tá. Poxa, obrigada, viu, Júlia? Muito, muito legal. Obrigada. Então, essa foi a minha interpretação para esse poema. E hoje a Júlia lendo e eu revendo o que eu escrevi, né? Uma coisa me chama a atenção, a coisa de você, do Tao, ele se considerar pequeno. O Tao se considera pequeno porque ele está nas coisas mais baixas também, ele está no cocô de cavalo, sabe?
ao mesmo tempo está nas coisas grandiosas também. E daí eu pessoalmente tirei uma lição dessa frase que embora o Dao seja reconhecido como grande, mas ele se considera pequeno, porque assim ele pode realizar a sua grandeza. Então, você se considerar pequeno, você realiza a sua grandeza, né? Você não realiza a sua grandeza se você já se considera grande. Então, isso é para vocês pensarem, né? Então, a gente está sempre nessa humildade, a gente vai realizar a nossa grandeza, né? Então é isso. Eu falei muito do sopro, do ar vital, do Ti, né? Porque ele é o mensageiro, ele é o vento, é o mensageiro do tal. Eu pensei nisso, que ele é o mensageiro, né? Ele traz para a gente esses ensinamentos do caminho. Né, Regina? Eu vou passar a bola para a Regina para ver o Bom que ela dia. tem de reflexões, né, Rê? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Você pode falar um pouquinho mais alto, mais perto? Aqui assim, tá melhor? Isso, assim tá bom. Tá bom. Só vou explicar aqui pro pessoal que eu tô usando o computador e o celular. Então, minha cara tá aqui no computador e minha voz tá saindo do meu celular. Tá com problema no áudio. É, eu achei muito legal, Luz, que você acrescentou esse comentário do peixe, porque eu também fiquei refletindo isso, sabe, de ontem para hoje, porque também refletindo sobre esse capítulo, eu, eu acredito que a mensagem ela é muito simples, mas muito simples mesmo, dessa simplicidade mesmo, né, da água ali para o peixe, e que por isso é difícil de nomear, porque mesmo assim a gente ainda entra, como começa, né, o texto, né, que o tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro, é alguma coisa que a gente não consegue atingir com as palavras, né, e também que é invisível, intangível e inanimável. Então, eu fiquei pensando como a gente acessar nessa simplicidade mesmo. E aí fiquei pensando só nessa imagem aí do peixe, que no caso é, né, o Dao, né, que está em tudo, mas que também nós somos, né, como o Dao está em tudo e nas menores coisas, nós somos também, né, o Dao. Então nessa imagem eu penso que o peixe também é a água, sabe? Tá ao seu redor, mas também é ele, né? E aí eu queria compartilhar aqui algumas coisas, assim, reproduzir assim o caminho para entender esse capítulo que eu queria compartilhar com vocês esse caminho que eu fiz. Eu vou compartilhar aqui uma coisa, peraí. Vocês estão vendo aí? Aham. Isso aqui a gente já falou, né, várias vezes nos nossos encontros, que é a cosmogonia taoísta, que tem presente, né, no capítulo 42, que ele fala que o Dao, né, o Dao gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, e o 3 ele gera os 10.000 seres. Até eu coloquei aqui, era um material que eu tinha produzido, eu não sei chinês, né? Mas eu acho que é legal essas aproximações, assim, a partir desses textos, e mesmo que eu não saiba, mesmo que se tiver alguém aqui também que não saiba, eu acho que a gente pode observar que esses caracteres, eles são interessantes, porque tem esse caractere aqui do meio que se repete,
que se refere nesse texto aqui como tem sentido de gerar, né, de engendrar. Esse primeiro caractere aqui a gente já conhece que é o Dao. E aí esse daqui é o 1. Então, aí o 1, então o Dao gera o 1 que gera o 2 que gera o 3, e o 3 gera os 10 mil seres, que são esses dois caracteres, que no capítulo 34 também é traduzido como as 10 mil coisas, né? Mas se refere à mesma coisa, que é esse Wan-Wu, os 10 mil seres. Eu coloquei aqui como uma. Não sei, eu acho que é bonito e também alguma coisa acontece quando a gente faz essa leitura através das imagens. Né? Eu acho que é um jeito também da gente acessar o pensamento chinês, né? E aí eu acrescentei aqui um texto. Eu leio aqui como Rainonzi, mas acho que é um outro jeito que fala, né, Luz? Provavelmente. Ah, o som É o nome do autor aqui, é, Rainonzi. eu acho que é isso. Nan Zi. É, que é um outro filósofo também muito importante, né? E aí ele vai falar também sobre essa cosmogonia de um jeito que acho que ajuda a compreender. Ele diz assim, como o céu e a terra ainda estavam sem forma, quando tudo era imenso, sem aspecto, chamava-se o grande começo. O Tao começou nas imensidões vazias. Estas geraram o universo, a partir do qual o Ti nasceu, adquiriu contornos. O puro e o suave se espalhou para formar o céu. O que era pesado e nublado se aglomerou e coagulou para formar a terra. As essências conjuntas do céu e da terra deram origem ao Yin e ao Yang. O sopro quente do Yang acumulado gerou fogo. O sopro frio do Yin acumulado resultou em água. Então eu quis resgatar aqui essas referências, né, à cosmogonia, para a gente poder agora voltar aqui de novo para o texto do capítulo 34. E aí eu vou ler para ver como, né, com esse ponto de partida aqui. Então, que o Tao ele é onipresente, ele está à esquerda e à direita. Quer dizer que ele, porque o Tao gera o 1 e gera o 2, né? Então, o 2 eu entendo assim como essa referência à dualidade ao Yin e ao Yang, só que o Tao ele está presente à esquerda e à direita, ao Yin e ao Yang, né? A unidade. E ele gera tudo, então as 10 mil coisas dependem dele para viver e por ele não ficam abandonadas. Como ele é a origem, então não tem como, né? Não tem essa escapatória. Ele abarca tudo e não abandona. Ele realiza a sua missão em silêncio. Não. Acho que pode focar na Rê. A Rê ficou sem som, Rê. Ué, ela caiu? Será, Sandra? Tô procurando aqui, parece que sim. Deixa eu ver. Ela não caiu, não, ela tá aí. Caiu? Voltei? Voltou, Voltei, né? Lúcio? Tá. Tá, pode focar nela então, Sandra. Eu estou compartilhando ainda ou não? Agora você tá Você tá em Não, destaque, não tá compartilhando mais. Só que eu não estou compartilhando, né? Deixa eu voltar aqui, então. E eu parei aqui no Sem Desejos? Deve ser, né? Sem Desejos? Vocês estão me ouvindo? Sim. então, Sem estamos. Desejos pode ser renomado, mas se considera pequeno. E daí aqui eu entendo como a Lúcia também falou, assim, de que o Dao, ele tá nas mínimas coisas, nas coisas mais das menores coisas, né? Nos insetos, ou como a Lúcia falou, no cocô do cavalo, né? Mas também tá no céu e tá em tudo, né? Mas então, ele pode caber em tudo, né? Ele é pequeno nesse sentido de estar em todas as partes, em cada coisinha.
Então, as 10.000 coisas lhe pertencem, mas ele não as submete. Reconhecido como grande, não se considera grande, e por isso pode realizar sua grandeza. E aí, esse final aqui, eu entendo no seguinte, que ao mesmo tempo que ele pode estar nas menores coisas, todas as coisas também estão nele, né? Então, ao mesmo tempo, é pequeno e ele é grandioso, né? Ele é grandioso. E quando ele fala assim, as 10.000 coisas lhe pertencem, mas ele não as submete. Porque, por outro lado, assim, tudo, as 1.000 coisas vieram dele, só que a gente, por nós mesmos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente também segue, né? A gente toma umas decisões que às vezes pode sair de uma ordem, né, natural. Mas mesmo que de repente a gente siga alguns caminhos que não estão nessa ordem natural, uma hora ele volta, uma hora tem esse retorno, porque o Tao ele é grandioso. E aí, para isso, eu acrescentei aqui também o capítulo 25 do Tao Te Ching, que eu vou ler aqui para vocês. Há algo no nada indistinto e íntegro, anterior ao nascimento do céu e terra, silencioso e invisível, independente e imutável. Move em círculo sem cessar. Pode ser considerado a mãe de miríades de coisas. Não sei o seu nome. Ao te dar um nome, chamo Dao. Ao ter de descrevê-lo, digo grandioso. Grandioso significa expandir. Expandir significa ir longe. Ir longe significa regressar. Por isso o Dao é grande. O céu é grande, a terra é grande, o ser humano é grande. No universo existem 4 grandes e o ser humano, né, aqui com letra maiúscula, é um deles. O ser humano segue as leis da terra, a terra segue as leis do céu, o céu segue o Dao segue a si mesmo, o natural. Então existe, né, uma ordem natural e assim, o Dao como um modelo. Ontem, né, quando estava conversando com a Lu sobre o capítulo, ela também trouxe atenção, assim, chamou atenção para um detalhe de que o Laozi, ele escreve o Dao como se ele estivesse falando de uma pessoa, né? E que isso, assim, para a gente, né, aproxima a gente, né, do Dao. E de fato, assim, como a gente tem essa origem que é em comum, né? E existe um modelo, assim, que não tem como a gente fugir, né? Então é como a gente expressar o Dao também, né? E aí, a Lúcia falou bastante sobre o Qi, né, o sopro. E aí eu acrescentei também aqui uma referência ao Qi, que também acho que ajuda a gente, pelo menos me ajudou, eu queria compartilhar para ver como é que isso também toca vocês. Que é uma definição do Qi, como a professora Elizabeth ela coloca no livro dela, o 101 Noções Chaves da Medicina Chinesa. Deixa eu diminuir isso aqui. Opa, saí, né? Vocês estão vendo aqui? Sim, Tá. Então, ela diz assim, ó, o Ti. O invólucro do céu e da terra, o céu e a terra, o intervalo céu-terra e todos os seres que têm aí uma efêmera residência formam apenas um aglomerado de sopros, sem interior, sem exterior, sem limites, senão precários e relativos. Nesse aglomerado, pode-se distinguir uma multiplicidade de massas particulares. Qualquer análise, qualquer setorização que faz aparecer sopros particulares os mantém de fato no aglomerado primordial, na unidade. Este é o esquema que explica a produção e o desaparecimento dos seres. Eles são apenas condensação e dissipação no seio do aglomerado primordial dos sopros. Então, para mim, que essa definição que ela coloca sobre o Ti, assim, essa aproximação ao Ti, que também é algo difícil, né, também para ser falado, assim como o Dao, é que
é como se a gente olhasse tudo de um ponto de vista assim mais alto, né? Então a gente vê tudo como unidade, né? Tudo como manifestações, como cada uma dessas mil coisas tem um jeito peculiar de manifestar o mesmo ti, né? Essa mesma origem. E aí aqui eu coloquei, por fim, aqui essas últimas duas frases, parágrafos, que são anotações de aulas que eu fiz com a Gabriela Ordonez. Então ela fala assim, quer dizer, eu escrevi o que eu percebi, né, do que ela falou. Que cada um dos 10.000 seres, né, as 10.000 coisas, é somente uma combinação de ti. Todos têm a mesma origem. O ti é a união de todos os fenômenos e estabelece uma comunicação e um intercâmbio permanente entre todas as manifestações. Através do ti, podemos responder em ressonância com os 10.000 seres, se tivermos o coração vazio para receber. O conceito de ti nos leva à origem, à unidade, e à natureza e ressonância dos fenômenos. Ao compartilhar a origem, nossa natureza está em ressonância, e somente assim podemos engendrar a vida. Ah, eu não estava compartilhando? Vocês estavam vendo ou não? Estava, Ah, tá. a gente Agora está parou, né? vendo. É, Tá. Então, como aqui assim, como o ti, como sendo essa unidade, né? Como sendo esse um. Então, como a partir que o DAO gera um gera o dois gera o três, o três gera os 10.000 seres, então tem algo de engendrar a vida, né? Então, se a gente reconhece, como você falou, né? Como é que a gente acessa o DAO? É através do nosso próprio sopro, né? E a partir, quando a gente retorna, que é esse retornar e reconhecer o nosso próprio sopro, é reconhecer algo que tem em comum entre tudo, entre todas as pessoas, entre todas as 10.000 coisas, entre tudo que está ao nosso redor. E a partir desse lugar que a gente entra em ressonância, né, com essa origem, essa unidade de tudo, é a partir disso que a gente pode realmente gerar a vida. Então, a reflexão que fica, assim, resumindo mesmo, né, eu até peço desculpa, eu coloquei um monte de coisa, mas eu vou resumir aqui, que assim, que acho que talvez intelectualmente a gente consegue compreender isso, mas tem essa simplicidade mesmo de se reconhecer, se a gente realmente souber, né, com o nosso coração mesmo, que nós somos o Tao e que tudo que está ao nosso redor é o Tao, né? Que a gente comunga dessa mesma origem. Como a gente se comportaria se a gente entende, né, se a gente sabe disso, né? Acho que isso nos coloca, né? Nos colocaria numa ordem natural. E aí, Lúcia, eu queria propor da gente fazer um exercício uhum. que é o seguinte, aí eu vou pedir uma ajuda também da Sandra. Eu não sei se para quem está no celular também consegue, mas se a gente conseguisse aqui, ao invés de ficar nesse modo que fica aparecendo só nós duas, Sandrinha, se a gente consegue fazer daquele jeito que a gente vê todo mundo. E se todo mundo também poderia ligar a câmera um pouco para a gente se ver. É possível, Sandra? Sim, Janelinhas, né? você só É. precisa parar de compartilhar, tá? Dá para você. Ah, eu estou compartilhando ainda, Sim, desculpa. que eu não É consigo que eu não... fixar. Ah, aqui. Como é que eu faço para parar aqui? Eu não consigo mexer. Parei? Não. Não, Não? Aí eu achei que eu já tivesse parado. E agora? também não. Também não. Como é Acho que que é em será que eu cima, faço? na janela em cima, em algum lugar, você vai ter um botãozinho. Ah, peraí. Parei? Agora sim. É, desculpa, gente. A gente vai para a galeria agora? É, Sim, eu vou colocar na galeria, tá? Prontinho.
Imagina, eu tô vendo só você. Tá todo mundo vendo todo mundo? Ah, eu acho que eu que. Peraí. Você tem que colocar na galeria também, né? É, verdade. Rê. Pronto. Nossa, Aí fazer um o. exercício agora. É. Aí o que eu gostaria aqui de. Peraí, que eu ainda tô. Aqui, galeria. O que eu gostaria da gente fazer de exercício é assim, a gente, com essa ideia de que tudo é ti, como a gente olha aqui para as. Então, cada um daqui é uma manifestação muito. Uma manifestação peculiar, singular, né? Dessa mesma origem. O exercício é esse, a gente se olhar aqui e reconhecer esse mesmo, essa mesma origem, de que tudo é ti, né? E tudo é o Tao. Que embora cada um, né, tem, cada uma tem um aspecto, um olhar, um jeito, mas é a mesma vida, né, que se manifesta em cada um, essa mesma vida, desde de antes, assim, que atravessa a gente que vai continuar. Uhum. É bom ver vocês. Eu acho que esse reconhecimento nos traz também para esse sentido da unidade. E aí acho que a gente também podia agora espraiar um pouco e olhar ao nosso redor, assim, tudo também é uma manifestação de ti. Às vezes, às vezes a gente também pode ter uma tendência a separar a natureza de algum, por exemplo, o celular, como se não fosse natureza, mas ele veio da natureza também, né? Vem de recursos naturais, então também é. Então tudo é natureza e tudo é manifestação de ti, das 10.000 coisas, né? Vem dessa mesma origem. Então é isso, gente. Essa foi meu caminho aqui. Vou passar para a luz, passar a bola para vocês. E agradeço. Obrigada, Rê. Foi uma sensação meio diferente, né? De olhar tudo, olhar o meu celular, o computador, e pensar que tudo isso veio da mesma origem, né? E as carinhas também. Quando você falou para a gente ver quantas carinhas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá ligado, né? É, Tá associado à mesma origem, né? Ao mesmo sopro, não é é, isso? é. E aí eu fiquei pensando também porque não é que a gente precisa ver tudo, né? E para se sentir unidade. Se eu já ver você, ver o outro, assim, né? Já me sentir unidade com o outro é tudo também, né? Ah, eu fiquei, eu assim, quando eu vi a carinha das pessoas, eu tinha que ver através da forma, né? Uhum. A unidade através da forma, quer dizer, ver o ti das pessoas, a energia das pessoas, que é a mesma que a minha, né? É, Então tem que alterar, né? Alterar a consciência aqui, para não ver a forma, porque a forma já diferencia, né? é, parece separado, né? É.
Mas se você atravessar a forma, você sente que é tudo o mesmo, É. por um instante, né? Depois volta para a forma. Então, pessoal, a gente pode abrir, então, para as considerações, para as perguntas, Rê? Vamos. Tá bom. Então, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Quero. Oi, Maristela. Oi, Lúcia. Então, nesse capítulo, eu achei muito bacana quando se falou da humildade, né? Seu som está meio baixo, Tá Maristela. baixo? É, Deixa eu ver, agora deixa eu ver aqui. Vou aumentar. Deu? Tá tá. ouvindo? Tá ouvindo? Fala Eu mais estou alto. É, no computador. Então, o que eu estava dizendo, que nesse capítulo, para mim, eu acho que enfatiza a humildade e a não possessividade do Dao, né? Que age sem intenção de controle ou de domínio, né? Que esse Dao ele permeia todas as coisas e permite que elas existem sem exigir um reconhecimento também, né? Que é o que é, não precisa ser reconhecido. E eu acho que na nossa vida é isso. Quanto menos nos apegamos ao controle e à vaidade, mais harmoniosamente seguindo o Tao a gente consegue, né? Então, eu achei legal quando você falou da humildade. tá. Entendi. A E gente, quando você falou, Regina, assim, para olhar a janelinha, me deu vontade de sorrir para todas as janelinhas que estavam abertas. E aí, quando eu vi, estavam todos sorrindo também. Achei gostoso isso, o exercício. impressionante como o tal se manifesta em coisas tão diferentes, né? É, A não ser os gêmeos, todo mundo tem uma diferença. é, Então, transcendendo a forma, como você falou, né? A gente, o, a forma, o físico, eles nos leva a esse apego, a esse desejo, né? Mas quando você entra nesse espaço que não tem formas, você conecta com o todo, com tudo, né? porque não tem desejo aí, né? É, é, Legal. O que é difícil hoje em dia, né, Maristela? A é, gente está muito apegado à forma, né? é, e, Competição, e a gente tem muitos etc., né? estímulos, Hã? né? Muitos estímulos, né? Que É, leva a gente a olhar para essa forma, mas quando volta é interessante esses momentos que dá para voltar, né? Como você tá, não é o tempo todo, mas é, em alguns momentos a gente consegue. legal. Mas mais pessoas querem comentar alguma coisa?
Eu queria, me veio uma reflexão assim, dessa generosidade, né, grandiosidade do Dao, mas colocando de outro lado assim os desvios do caminho, né? Tudo isso que a Hum. gente vê assim na Terra, né? Tanta as misérias humanas e não só materiais, mas assim, várias, né? Espirituais, enfim. Como é que o caminho está lá, né? Com esse mundo de possibilidades para todos, mas como que dentro dessa perspectiva, né? Pode se trabalhar isso assim com os indivíduos, com as pessoas, não sei, porque a gente vê nas outras, né, em outras filosofias, ou assim, tem muita a questão da certo, errado, a culpa, enfim, mas como que dentro né, dessa filosofia mesmo, como que a gente, essas formas, né, que não estão, assim, harmoniosas com o que o Dao inspira, né, como a gente trabalha isso com os outros. Essa é uma grande questão, Mirinha, É. que a gente deve perseguir, né? Isso que você colocou é o nosso caminho de retorno mesmo, né? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Trabalhar essas, vamos dizer, as diferenças, a culpa, etc., né? Não é, Rê? O que que você acha? É, Porque ela lançou uma questão para a gente refletir. é, É uma questão que para mim até dói no meu coração. sim. Isso aí me atravessou também, sabe, Miriam? Essa questão. E, e aí eu refleti o seguinte, porque o Dao ele é grandioso, né? E ele, como tá falando aqui no capítulo, né? Ele alimenta tudo, eles não submete. Tem um espaço, né, para que a gente, um espaço mesmo para as nossas decisões, né? Mas ele dita, né, assim, como ele é tudo, ele tem essa semente, não só semente, mas envolve a tudo, assim, com os princípios de uma ordem natural, né? É como uma estação do ano, assim, agora é outono e não tem como a gente lutar contra. Ele é, né, assim, essa força, assim. Então ela existe, atravessa, assim. E o que eu acho que acontece é que a gente, nossos iguais também, a gente talvez faça um esforço para ir contra, né? Fazer uma coisa fora dessa ordem, mas que tá aí, né? Essa ordem. E como ele também é grandioso, assim, tá em tudo, né? Mesmo que a gente tome algumas decisões que vão para longe dessa ordem natural, enquanto indivíduo ou enquanto humanidade mesmo, não tem escapatória, assim, de que isso retorna, sabe, para o Dao, isso vai voltar para a ordem natural, mesmo que isso implique, como eles falam, tem um capítulo 5, né, que o céu e a terra não são complacentes, né, para que a vida ela continue seguindo essa ordem natural. É que enquanto a gente está aqui, assim, aqui, né, na pele, assim, a gente sente mesmo que tem o sofrimento, né, a angústia de ver que as coisas às vezes não estão indo harmoniosamente, mas se a gente olhar para ponto de vista, né, nessa perspectiva maior, as coisas elas estão na ordem natural, não tem como, porque isso é muito maior do que do nosso querer, sabe? É maior. Mesmo que às vezes a gente se desvie, alguma coisa ela vai trazer, sabe? Ou a gente retorna. Então eu fico confiando nisso, assim, sabe, Miriam? Que tá tudo certo, embora pareça que tá errado. Como é que é? Está tudo certo, embora o quê? Parece que tá errado. Se você está indo para fora do caminho, você leva uma paulada e volta, né? É Vai isso. voltar, é. Acho que seu Ó, o microfone tá Danilo. desligado, Miriam. Não sei se você quer falar alguma coisa ainda. Quem? Não sei se a Miriam estava falando alguma coisa que o microfone dela A estava Miriam. desligado. Mirinha. Não, Você quer não, não. complementar?
Não, tá bom, obrigada. Refletindo aqui, obrigada. Gratidão. Tá bom, Mirinha. Eu queria falar uma coisa, só que eu não sei levantar a mão. Tá bom. Você pode falar depois do Danilo, que está com a mãozinha Claro, claro, levantada, claro, mas que eu não estou vendo, Dani. depois é Desculpa, Dani. você, tá? Tá. Ei, Oi, Danilo, gente. Bom dia. Então, bom dia. puxa, reflexões profundas e também questões difíceis, né? Como a que a Mirinha nos coloca. E eu estava dando uma olhada no. Tem um livro que o Marcelo Gleiser, que é aquele cientista, ele escreveu O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. E ele conta, faz um histórico assim das filosofias e teologias e como que de repente num determinado momento da história da humanidade tudo que era sagrado ele foi separado da terra, né? Então os deuses e o Deus quando é monoteísta ou quando é politeísta os deuses eles passaram a habitar um ambiente sobrenatural, né? E tudo que era sagrado, e ele vai contando, né? Tudo que era sagrado, então passava a pertencer àquele mundo. E isso deu ao ser humano uma visão da natureza como uma coisa a ser explorada simplesmente. É um momento transitório que a gente vive aqui e simplesmente a gente está esperando para poder ascender a esse tal espaço sobrenatural que a gente tem que ver se consegue, se merece ir ou não, né? E, e aí, talvez aí tenha acontecido uma. E aí ele mostra, né, como aconteceu aí uma cisão entre o homem e a natureza. E isso veio correndo por milênios até hoje. E quando a gente fala dessa humildade, que eu acho que o Dao ele apresenta, é uma coisa que nós, como seres humanos, também perdemos, né? Porque a gente passou a se tornar senhor da terra, a gente ser senhor da natureza, a gente dominar a natureza, dominar a terra. E aí isso veio, enfim, isso teve desdobramentos mil aí pelo mundo. E, e aí eu acho que é um momento agora em que estamos vivendo uma crise, um momento de transição, onde estamos questionando isso tudo, né? Esse movimento todo aí. E aí ele então cita finalmente o Krenak, né? O Ailton Krenak, e dizendo que como ele mostra, né? Que a Terra não pertence às pessoas, as pessoas pertencem à Terra, né? E eu acho que o daoísmo também ele deixa isso muito claro, né? Como o caminho permeia tudo, a gente tem que olhar tudo como irmão, né? Como parte de um todo. A gente todos somos um, né? A gente é pertencente a esse todo e não algo separado que pode usufruir desse outro todo, né? E de como a vida das culturas indígenas elas nos ensinam isso, né? Porque aí a natureza como um todo ela é mais, né, do que o homem. Ela traz, ela tem toda a miríade das 10.000 coisas, né? A gente é uma dessas 10.000, né? Assim como o nosso planeta é um grãozinho de areia dentro de um universo imenso, né? Então, acho que é um pouco essa humildade que a ciência, inclusive, deixou de ter, não só as teologias, mas também a ciência, desde o iluminismo, né? E que tudo que é o correto é só aquilo que é explicado dentro daquelas leis específicas e tal. Então, eu acho que isso foi uma construção de milênios, né? E que talvez seja o momento de haver essa transformação, e é o que ele propõe nesse livro, né? Mas que eu acho que é uma questão que a gente está se colocando aqui hoje, né? Dentro desse contexto, né? Da gente aprender a ter um pouco essa humildade como ser humano, né? Um todo, e aí poder olhar a tudo de uma forma mais horizontal, né? Não tão hierárquica, né? Uhum. E aí eu acho que o aprendizado do Qigong
Eu vou escrever, tá, Mirinha? Eu vou escrever já já. Quando eu terminar, eu escrevo o nome. É, é, o Qigong e as práticas chinesas, elas acho que elas nos conectam um pouco, bastante, não um pouco com isso, né? De uma forma muito sutil, porque a gente vai se conectando com o Qi e sem querer a gente percebe que a gente olha o mundo de um jeito diferente, né? Então eu achei essa conexão também que você fez, Lúcia, com o, o nosso com o Ti, né, e com a experiência do corpo de Ti, né, que a gente passa a viver junto com as práticas, uma coisa muito um caminho mesmo, talvez para essa reconexão, né? Talvez se o mundo inteiro praticasse um pouquinho de Qigong, né, todo mundo, o universo, o mundo todo, talvez a gente pudesse aos poucos ir se conectando de uma forma não racional, né, mas de uma forma sutil. É isso. Legal, legal, Danilo. Depois você coloca, então, o nome do livro aqui no chat, tudo bem? Legal. O, Obrigada, o- Danilo. agora a Júlia, né, que não sabe levantar A mão. a mão. Dando continuidade, eu achei muito incrível a fala do Danilo vir exatamente antes do que eu tenho a falar. Dando continuidade àquela experiência que eu disse a vocês, que eu estava escutando os irmãos, árvores, córrego, minerais que estavam embaixo e em volta de mim, em Pirinópolis, como irmãos, para saber que posição tomar em relação ao domínio deste condomínio que está chegando na minha vizinhança, e aquela hipótese que eu levantei a vocês que eu ia requisitar ao IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, para que a gente desse valor àquele lugar e não se contrapondo aos outros, né? Não usando uma arma de guerra, mas sim uma arma de escuta daquele espaço e valorização daquele espaço. E foi já, o IFAM foi, já está reconhecido como patrimônio arqueológico, com alguns pontos de interesse arqueológico. E isso fez com que os vizinhos também tenham a continuidade deste patrimônio arqueológico. Isso significa que o IFAM ainda está segurando a liberação da implantação do condomínio, posto que o condomínio tinha escondido alguns pontos de interesse arqueológico histórico. Então, eu percebi o movimento do DAO nesse sentido, ou seja, eu me coloquei irmã, porque eu não sabia ser a pessoa que dominava o assunto, né? E me permiti ser ignorante e perceber que só a irmandade com aquela escuta e percebendo que aquele lugar tão valioso não é para mim, é para nós, né? E que a humanidade precisa ter essas atitudes de estarmos em irmandade com essa natureza. E ela que nos guiou, essa irmandade, e teve uma solução além da que imaginávamos, porque a partir dessa valorização, a documentação desse condomínio tem que ser reestudada. E isso significa, talvez, né, imagino com a minha esperança, um pouco mais de respeito. Então, eu sinto que na nação, quando a gente se coloca nessa atitude de acreditar nessa irmandade, de tentar uma escuta intuitiva, o Dao e o Ti se manifestam. E nós nos colocamos em irmandade, como nós estamos agora aqui todos juntos. Ou seja, a nossa irmandade vai além dos nossos seres humanos. Vamos todos com tudo que estamos pulsando. Então, eu agradeço e acho que seria bom a gente perceber que no dia a dia essas ações se dão, se manifestam, né? Legal, Júlia, obrigada, viu? Então Tá bom, tá. Júlia. Então sucesso aí, tá? Obrigadão, Júlia. O João, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, né, João? Cadê você?
Ué, sumiu. Será que ele foi falar e desligou? Hã? Será que ele foi falar e desligou, né? Ele tava com a mãozinha levantada. É só abrir o microfone, João. Ah, não, Ó, o tá aí. João aí, Rio Grande do Norte. Tudo bem, João? O seu Olha, microfone tá você tem que desligado ligar o ainda. microfone. Ah, tava mesmo. Peraí. Agora sim. Como é que tá? Tá muito quente aí, João? Choveu? Ah, tá muito quente. Eu gostaria de comentar, o Danilo falou sobre o futuro, e ontem eu tive no encerramento aqui no curso de mosaico com a professora Rosana, mora em João Pessoa, e ela fez uma reflexão muito interessante. Ela contou uma historinha de uma senhora que morava em uma montanha, e essa senhora, num certo dia, ela morava sozinha numa cabana. Um certo dia ela encontrou uma pedra enorme, e com muita dificuldade levou essa pedra para casa. Quando ela chegou na casa dela, assim, viu que não tinha muita serventia, e colocou na porta, como a gente não usa na porta, né, alguma coisa para não ficar fechando, né? Ela colocou essa pedra na porta e conviveu muitos anos com essa pedra. Como ela vivia só, depois de vários anos, ela chegou a falecer, e um filho dela, quando soube do falecimento dela, foi pegar os pertences da casa dela, né? E quando ele já ia saindo, aí viu aquela pedra brilhando. Aí resolveu, eu vou levar essa pedra, quem sabe se essa pedra não tem algum valor. E ele levou para o museu, quando chegou lá no museu, que fez a avaliação, a pedra era preciosa, era uma das pedras mais raras que existe no mundo. Foi avaliado em muitos euros, ele ficou milionário. Aí o que quer dizer, né, com essa pequena reflexão? Que muitas vezes as coisas estão na nossa casa e a gente não percebe, né? A gente fala tanto em futuro, a gente fala tanto em futuros, pensa só no futuro, em coisas grandiosas, e às vezes as pequenas coisas estão na nossa casa, como uma simples pedra, né? Que ninguém nem chama atenção, e a gente não percebe as coisas na nossa casa. Quer dizer que as coisas sim começam na nossa casa, né? E a gente muitas vezes nem percebe. Você me lembrou outra historinha, João. Isso. Que curso de mosaico é Eu esse que achei você muito fez? interessante a uma dele. Então, você me lembrou outra historinha. Eu não sei se a pedra estava mais contente lá na casinha da velhinha lá, ou se estava mais contente no museu. É que você me lembrou outra historinha, eu acho que é do Zhuangzi, né, Regina? Você que Qual? estuda ele, vê se é isso. Que um dia o imperador ele mandou buscar esse sábio para ir morar lá na corte, né? Porque ele era um sábio, acho que é isso, né? E aí foram os oficiais lá para buscar esse sábio. Encontraram o sábio pescando, aí eles falaram: Olha, o imperador tá convidando você para ir lá na corte viver lá. Aí esse sábio falou assim: como é que é? Ele mostrou uma tartaruga de não sei quantos centenas, milhares de anos, né? Ele falou: Você acha que essa tartaruga está mais feliz chapinando aqui na lama ou se ele vai ficar feliz sendo exposto lá no palácio? Aí os próprios oficiais falaram: Eu acho que ele está mais feliz aqui chapinando na lama. Então, sabe, falou: Então, volta lá e fala para o seu imperador que eu prefiro ficar aqui. Por isso que eu falei que talvez É, é, quando o filho né? dessa senhorinha foi lá na casa dela, encontrou a pedra A brilhante, pedra podia estar mais feliz na ciência.
eu podia estar mais feliz com uma encosto de porta, né? É. O que que você acha, Rê? Com certeza. É assim mesmo a história, Rê? Eu não lembro direito. Eu acho que sim, é o Chonzé mesmo. Mas obrigado, João. Você falou que a moça foi dar um curso de quê? De mosaico? Mosaico de cerâmica. Ah, que Quebra legal. as cerâmicas e faz novos desenhos, prato, faz decoração em pratos, em jarros. Bem interessante a Ah, técnica que de legal mosaico. você está fazendo, né? Muito bom. É, na comunidade. Legal, obrigada, João, pela Obrigada, João. historinha. Jandira, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, voltando naquela história da Mirinha, né? De como é que a gente faz para voltar para não se perder do caminho do Dao. Então, eu imagino assim que o Dao, que é essa cartilha grandiosa, poderosa, isso é submersa em tudo e em todos, né? E a gente vive aí nessa partezinha superficial, cheia desses pensamentos, e vida mesmo menor, vamos dizer assim, mas que como o Dao é tão poderoso, de repente, se você se distrai e olha um rio e se unifica com o rio, ou com uma outra pessoa, fazendo alguma coisa simples, mas naquele momento, pelo menos, em conexão com o Dao, se você se distrai, você retorna para esse caminho do Dao. Então, é porque ele é muito poderoso. Então, de repente, ele, né, pode muitas vezes te fazer retornar. Que ele tem muito mais poder do que essa vida medíocre, assim, vamos dizer, né? Isso que eu pensei. Ah, Legal. legal. Gostei se você se distrai, se você distrai dessas coisas medíocres, né? E a Mirinha, ela vive na natureza, ela planta café, né? Então, é muito legal, porque ela pode viver isso, né? Se distrair um pouco, Ela viver tem na muitas natureza. oportunidades para se distrair todo É, dia, né? eu já fui lá, eu não sei se ela está ainda fazendo aquelas imersões, né? Eu já fui lá na Eu fazenda também dela. conheço Muito lá, legal. lindo, né? Ô, É. Lúcia, pessoal, Hum. aproveitando esse parêntese aí, agora a gente criou o Instituto Fazenda Cachoeira, com o propósito, né, de expandir essas imersões. Que Então, eu legal, espero que a Miriam. gente possa estar junto, assim, mais vezes, né? E é isso, vão lá no Instagram, Instituto Fazenda Cachoeira. Ele nasceu esses dias, tá? Estamos aqui, tô de resguardo. Ah, eu vou então entrar no Instagram, eu vou pedir então para ver o Instituto e divulgar, né? E ficar ao par das suas atividades aí, né? Isso, e vamos fazer coisas juntas lá. Vamos sim. Tenho Gratidão por estar aqui saudade. com vocês. Hoje eu estou ainda num lugar mais bonito, estou em Alagoa. Alagoa é um lugar assim de montanhas gigantes, assim cercada de montanhas. É um lugar muito especial. É próximo ao Matutu, próximo a Iuroca, mas é um lugarzinho Campina, é um bairrinho de Alagoas, assim, um lugar muito especial. É próximo de Airuoca e Matutu, É lá próximo, chama Alagoas. Alagoa, é. Eu E nunca aqui ouvi chama falar. Campina, é um bairrozinho desse lugar, assim, mas é o lugar assim, nó, pertinho do céu. Pertinho do céu. Legal. Tá bom, Mirinha. Legal, hein? Parabéns. A Regina também está num lugar super bonito, né, Rê? Monteiro Então, Lobato, né? Estão reclamando de barriga cheia, né?
Eu estou aqui na Avenida Paulista. Tem sua beleza também, né, Lúcia? Sim, tem que descobrir. Tá bom, então, pessoal. Eu Mirinha, acho. qual que é o nome do instituto? Instituto, Instituto Fazenda Cachoeira. tá bom. Muito legal. Lu, será que a Tá. gente vê com a Sandra se tem alguma coisa no. Ah, Que não, é é? só. Não, ia falar, não tá no YouTube, né? Só estamos aqui, né? Aham. Tá bom. Então tá. Então a gente pode encerrar. Eu acho que não tem mais nada. Tem alguma coisa no chat, Sandra? Eu vou, eu vou ler aqui. Tem alguns comentários. A Luísa está na Serra da Capivara. Sim. Sobre o comentário da Jandira, o Danilo ele escreveu: distraídos venceremos. Tudo é Minsk. Distraídos. É boa essa. É isso. O pessoal está agradecendo. Tá bom. Então tá. Então, tchau. Tchau, Lúcia, Boa obrigada. semana para Obrigada, Tchau, gente. tchau. Uma boa semana a Tchau. todos. Gratidão, ótima Caraca. semana Obrigado, para todos. Sandra, Minha Regina, Lúcia. gratidão. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Lúcia, Tchau. Gratidão. Regina, Sandra. Boa Tchau, semana a obrigada. todos. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Tchau, Tudo Dani. Danilo. lindo. Tchau. Até Obrigado a mais. todos. Tchau. Tchau, Mirim. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Sandrinha, obrigada. Obrigada, Rê. Bom domingo a todos.